Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, ao que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, que assim seja. Obreiros, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, na segunda epístola a Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desafiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória dos discípulos será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que têm disposição a assistir aos homens e conduzir pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-lhe força para suportá-la sem murmurar. Afastai-nos do nosso pensamento e fazei-nos não dê entrada nenhum espírito que tentasse seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do meu orgulho, capaz de pedir, de perceber, de confessá-los a mim. A ti, sobretudo, conduz o anjo da glória, que mais particularmente jamais provou, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados,
para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossas vidas diárias. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite a todos. Então, nós estávamos analisando essa questão do livro dos Espíritos e a gente vai continuar, porque tem muita coisa importante aí que às vezes a gente não percebeu. Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos Espíritos bons? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças do mundo. O amor que os une eles, lhes confere uma suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de degraus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhe constitui uma causa de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende consegui-la e para conseguir o trabalho, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos de se considerarem por não ter que sofrer os que sofrem do mal. E aqui a gente tem que analisar a escala espírita que Kardec fala para a gente no livro dos Espíritos. Espíritos perfeitos, espíritos bons, espíritos puros. E olha, ele está falando aqui dos bons espíritos. Né? E a gente parou aqui nessa questão. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Eles dominam toda a matéria. Não passam por necessidades. E aqui está o primeiro grau de felicidade. Kardec pergunta se não existe uma felicidade comum a todos nós aqui encarnados. Ele fala: tem sim. Tem. Isso está no capítulo 4 do nosso livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. E ele diz: do ponto material, ter o que é necessário. Isso já é um nível de felicidade. Do ponto de vista moral, ter fé no futuro e a consciência tranquila. Isso a gente pode ter, essa felicidade aqui na Terra. Você tem que saber ter esperança, fé no futuro. E você saber, entende que você muitas vezes cria necessidades para você que não são necessárias aqui. E tem uma passagem no Evangelho da gente, a respeito da beneficência, e que a orientação que a espiritualidade mostra são 3 graus de necessidades que você passa angustiante aqui na Terra. É a falta de comida, falta de proteção para o seu corpo e as doenças. Você imagina você tendo o que se alimentar, você tendo a proteção do seu corpo, não é só roupa, não, as necessidades que o corpo tem em casa, banho, higiene.
e você não tendo doença, se isso não iria te deixar feliz. Então, eles não passam por necessidade nenhuma. Nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Não é bonito? Vocês entenderam isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é só para a gente ver que não entendeu muito, sabe? Jesus sofreu. Como é que ele pode ter sofrido se ele não experimenta necessidade, nem sofrimento, nem as angústias da vida material? A gente imagina o sofrimento dele pelo sofrimento que está ao nosso alcance. Mas isso não quer dizer que ele sofreu. Eu tiro o outro por mim. E aí a coisa começa a ficar mais complicada. Porque a gente sempre faz isso. A gente julga os outros por nós. A gente não julga os outros pelos outros. Por isso a gente não vai julgar ninguém. Entenda, a dor é uma sensação desagradável diante de uma agressão tecidual ou moral que te gera angústia. Sofrimento é uma angústia muito intensa diante de uma dor. Não é uma dorzinha o sofrimento. É algo muito superlativo. Incomoda as pessoas a gente ver isso aqui, porque ele está dizendo aqui, ele está falando de espíritos bons. Eu estou falando de Jesus, que é um espírito crístico. Passou para lá. Jesus sofreu, não como a gente entende o que é sofrimento, mas de uma situação muito mais delicada e de difícil compreensão para a gente. Porque é impossível para a gente dizer que vai tomar uma porrada no braço e não vai sentir dor. É como ele tinha um corpo material, a carne, ele sentiu as dores do corpo, né? Porque ele até chorou lágrimas de sangue, suor. Você já viu a interpretação do Haroldo Dutra e do Divaldo a respeito dessas dores de sangue? Rapaz, é algo muito impressionante que eles falam. O Haroldo explica que aquele momento em que Jesus está no Jardim das Oliveiras fazendo a oração que transpira gota de sangue, não tem nada a ver com o sofrimento do momento. Ele estava antevendo que a própria civilização humana podia, a partir daquele momento, deixar de ser um planeta de provas e expiações e já ser de regeneração. Naquele momento, com a lição que ele veio trazer, se tivesse boa vontade, ali já começaria o planeta de regeneração. É interessante você ver essa interpretação dele, sabe? Porque é uma outra conotação que a gente está totalmente diferente. Então, o que a gente está passando hoje para ser um planeta de regeneração é o que Jesus antevia naquele momento. Com todo o ensinamento que ele estava dando, que aquilo não podia não acontecer se eles reconhecessem Jesus como o missionário crístico que Deus tinha mandado, entende, que estava ao alcance de nós trabalhar a lei do amor. Até hoje. Até hoje a gente não entende e até hoje a gente não trabalha. Por isso tem uma cambada aqui que não vai ficar aqui, vai para outro canto. Você entende como a nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada? Muito limitada. Porque ele está falando de espíritos bons. Eles não passam por necessidades, nem sofrimento. Eles não sentem a angústia da dor. Eles não sentem a sensação desagradável diante de uma agressão tecidual ou moral. Eles não sentem essa angústia. Eles percebem, mas o que eles vão assimilar é totalmente diferente do que a gente assimila com a percepção que a gente tem. Percepção é o que eu sinto de fora para dentro. Assimilar é o que eu estou sentindo em mim com aquilo que chegou até
mim está sendo perseguido. É uma outra visão, é uma outra conotação que não está em nosso alcance ainda. Mas eu só gostaria que você entendesse que compreenda Jesus como o Espírito Cristo. Gente, o cara Pedro foi lá, arrancou a orelha do peão, caiu no chão, pegou a orelha do todo canto, não, nem cicatriz ficou, meu. Chegava leproso lá, sem dedo, sem perna, sem braço, com a cara toda perna nos pedaços, sem nariz, está curado. Você entende o que é isso? Chegou cego de nascença, gente não tinha nem formação de globo ocular. Ele cuspia na terra, passava no meio assim, puf, no chão. Quê? Você acha que ele sentiu dor do jeito que a gente sente dor? Mas isso não é porque a gente ainda pensa, como falam muitas vezes, que a gente não faz as nossas atitudes pensando como espírito. A gente ainda tem as nossas atitudes como matéria. Como matéria, exatamente. É isso que eu estou falando. Eu interpreto as coisas segundo a minha capacidade de entendimento e de evolução. Então você olha, não, pior que as pessoas dramatizam, né? Porque tem um filme da Paixão de Cristo, gente, nego tripudia de Jesus, né? Nego é sangue para tudo que é canto, tá entendendo? Gente, será que você acha que foi isso mostra como a gente valoriza o que é negativo, a gente valoriza a dor e o sofrimento. Porque isso é peculiar a nós, no planeta de provas e expiações, que a gente está repetindo com lições e criando cada vez mais complicação na vida da gente. A gente não consegue antever o bem, não consegue antever o belo, entende? Que é uma das grandes forças da natureza divina, é o belo. A gente não está no nosso alcance ainda, sabe? Então, quando ele fala isso aqui, é uma frase que é chocante. Não vai sentir angústia nenhuma da vida material. Então, ele jamais vai sentir dor do jeito que eu sinto dor. Ele percebe a agressão do corpo? Lógico que vai perceber. Mas aquilo vai ser desagradável? Não, ele supera aquela sensação desagradável. Ele supera a angústia. Então, um ponto acima disso, ele domina a matéria. Ele deixou o corpo passar para as necessidades, entende? Porque o corpo passa do ponto de vista material e vai morrer do jeito que vai morrer todo mundo, entende? Mas imagina Jesus passando a angústia da morte. Não faz sentido um Espírito que é Cristo, que domina toda a matéria, passar pela angústia de uma coisa que ele domina. Não entra. A gente não tem entendimento. Uma coisa a gente sabe. Não faz sentido ele sofrer do jeito que a gente acha que ele está sofrendo. Entende? Um dia, quando a gente for um pouquinho mais esclarecido, a gente vai entender melhor isso aí. Tá? Mas eu só queria que você visse os relatos que tem, como eu falei, entende? Bota a orelha lá, nem infecção tem, cai no chão. Hoje em dia a gente leva um pouquinho de inferno, qualquer coisa. Entenda a elevação do que são as obras que o Cristo trouxe para a gente. É algo impressionante, entende? É paralítico de nascença que andava, entende? E veja como ele domina a coisa. Tá? Em todos os sentidos. Então faz sentido para ele passar por essas angústias que a gente está dizendo? Não faz sentido, sabe? E compreenda você, quando você se elevar um pouquinho. Nem corporal, nem espiritual. Não tem como. Tá? Então, quando a gente se elevar um pouquinho, a gente vai ter um entendimento melhor disso aqui. Entende? Mas eu acho que o bom senso diz que deve ser desse jeito. Embora a gente não tenha a compreensão de como a coisa acontece, tem coisas que o bom senso fala mais alto. Entende? E o bom senso diz que deve ser desse jeito, sabe? Agora, se os outros não querem entender desse jeito, paciência. Cada um tem sua capacidade de entendimento de acordo com o seu grau de evolução e o esforço que cada um está fazendo para aprender. Entende? Mas o que eles estão falando aqui para a gente é isso, sabe? Os espíritos bons, eles ainda fazem parte da escala nossa. Eles ainda não são puros por excelência, entende? Tem espírito aí de sabedoria, tem espírito de saber, tem espírito superior que eles não passam por essas necessidades,
nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Entende? Então, isso está ao nosso alcance, sabe? Para que a gente tenha um bom senso de entender. E que compreendam que a felicidade que está comum a todos nós engloba essas três coisas. Três coisas. Do ponto de vista material, ter o que é necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso está ao nosso alcance de ter uma compreensão à altura. Você pode ter sua consciência tranquila. E aí entra naquele negócio que a gente estava falando a respeito de moral. A gente comentou um pouco na segunda-feira aqui. Porque a consciência tranquila você só vai ter quando pratica as atitudes morais da maneira correta. E isso também dá uma catucada na gente. Porque se você sabe que é certo fazer assim, e você não faz, você foi imoral. O espírito sofre por todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que é decorrido de não ter feito esse bem. Essa é a lei moral do espírita. Tua consciência tem que estar de acordo com essa lei. Não fazer o mal. Aí você pergunta: eu estou fazendo alguma coisa que está gerando algo negativo para o meu corpo? E aí você vê N questões, porque do ponto de vista médico, psiquiátrico hoje, todo descuido é suicídio indireto. Você sabia que tinha que tomar remédio, não tomou? Suicídio indireto. Você sabia que ia para o médico 6 meses, você não fez? Suicídio indireto. Você sabia que ia fazer dieta, não fez? Suicídio indireto. Você sabia que não era para beber, bebeu? Suicídio indireto. Do ponto de vista espírita, a coisa é mais grave. Está lá no livro Céu e Inferno. Todo desgaste de fluido vital sem utilidade é um ato de suicídio indireto. Então, o espírito sofre por todo o mal que faça. Estamos aí. A lei é essa. Você está fazendo mal ou está fazendo bem para o seu corpo? Você está fazendo mal ou está fazendo bem para o seu cônjuge? Porque se vocês vieram aqui para formar uma família, ter filhos, colocar filhos no caminho do bem, vocês vão ser os heróis dessas crianças. É vocês que vão dar o caminho do bem para elas. Para dar o caminho do bem, eu tenho que estar de bem com o meu bem. Porque se eu estou de mal com o meu bem, como eu vou levar o bem para os meus filhos? Jesus falou: vai juntar o homem e a mulher e formar uma só carne. Isso é que é união. É assim que a gente vive do ponto de vista conjugal? Porque o espírito sofre por todo o mal que faz. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Vocês estão compreendendo como está ao nosso alcance ser pessoas que praticam valores morais e que não praticamos? Será que a gente está fazendo o bem para as nossas crianças? Será que você soube corrigir seu filho nos primeiros 7 anos? Porque é aí que está a grande educação. Ou você terceirizou isso? O espírito sofre por todo o mal que faz. Você se terceirizou, complicou, porque você passou a paternidade e a maternidade para outra. Uma pessoa agora normalmente mais sofrida do que você. Porque as bases secretárias são mais sofridas do que os pais que estão as contratando. E aí? E aí? E do ponto de vista social? Que são as 4 fases de provas, expiações e missão. Você para o seu corpo, você para o seu cônjuge, você na sua família, você no meio socioeconômico. Você está praticando atos, valores morais aí, da maneira correta? Está levando bem para todos que estão ao seu alcance? Você sofre com todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça, ou seja conivente com a coisa. Você pode dizer: mas eu não faço, mas está sendo conivente é a mesma coisa.
Às vezes é até pior. Porque o conivente gostaria de ter feito, mas foi covarde e não fez. Então é pior do que aqueles que fez às vezes por ignorância. Você está entendendo o que é moral? Está entendendo o que é valor? Porque isso está ao nosso alcance fazer para você progredir, para você crescer. Então veja que na tua consciência tem um monte de regras, tem que só você sabe, porque lá está gravado as leis de Deus, está tudo ao teu alcance. Você pode extrair isso, mandar a hora que você quiser. A hora que você quiser. E por que a gente não extrai isso? Porque a gente vive, arrumando necessidades. A gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o de todo mundo. A gente acha que as nossas angústias, nossa senhora, não tem angústia maior. E no entanto não é desse jeito, sabe? Porque aquela pessoa que é grata, ela consegue enxergar o todo. E ver que no todo ela tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Você enxerga, tem 2 olhos aí. Você escuta. Você fala, você come. Você tem condição de fazer higiene do seu corpo. Você está aí, bela, bonita, tem seu celular, tem um monte de coisa. Um monte de bicho material tem abundância. Faltou uma coisinha. Teve uma dor de cabeça, uma enxaqueca, acabou o mundo, meu. Eu sou a pessoa mais infeliz que existe. Porque o egoísta é desse jeito. Ele só quer para ele. Ele não reconhece o que tem. E muitas vezes só vai reconhecer o que tem depois que morre. Passa a vida inteira sendo egoísta. Depois que morre, fica sofrendo uma tanto aí nas trevas, outro tanto no umbral, aí vem numa reunião espírita para ser esclarecido, olhar para trás e dizer, poxa, mas não é que era desse jeito mesmo, eu nem percebi. Então a gente tem muitas qualidades para ser trabalhada. E a gente não trabalha. A gente tem oportunidades enormes de fazer a coisa certa. Porque você sabe dessa regra que a gente tanto fala aqui. Não é só fazer o mal, não é só ser conivente com o mal. É você ter condição de fazer o bem. E você não faz. Você tem condição de fazer o bem para o seu corpo. Você não faz. Tem condição de fazer o bem junto com o teu marido, com a tua mulher. Você não faz. Tem o marido que quer, vamos sair, se divertir, conversar. Mas não. Você tem condição de fazer o bem para os seus filhos. Tem condição de até ter mais filhos, mas não tem. Não quer porque vai dar trabalho. Veja. Veja como a gente limita o nosso progresso. E está na consciência da gente isso. E eu te pergunto, você acha que vai fugir da consciência de você isso? Não. Vai ficar cada vez mais viva. Porque o remorso vai fazer isso. Remorso é a autocensura diante do arrependimento. É você olhar e dizer, puxa, eu podia ter feito diferente, não fiz. Aí é o remorso que está dizendo. Você vai sofrer por causa disso. A gente escuta isso o tempo todo nas reuniões mediúnicas. Então a gente tem muito para desenvolver. Mas a gente fecha e limita tudo que Deus dá na exclusividade do nosso desejo. A gente vive para o nosso desejo. Eu desejo isso. Se eu não tiver isso, o mundo se acaba. Se eu não conseguir isso, que é o objeto do meu desejo, para que eu sinta o gosto do prazer e desfrutar, acabou. Então eu tenho muita coisa boa no meu corpo, mas se aparecer uma doencinha desse jeito, eu não vou aceitar. Porque eu desejo saúde plena, para gozar do meu corpo com saúde plena. Você entende como que é a coisa? E como a gente pode fazer para melhorar? Então, isso é importante porque você já está tendo um momento de despertar dentro do Espiritismo. Então, aproveita esse despertar que está acontecendo, coloque em prática alguma coisa, gente.
reclamar tanto das necessidades que tem? Analisa direitinho o sofrimento que está batendo na tua porta. Será que é tão angustiante desse jeito mesmo? Se você estiver olhando para aquilo e sabendo que é uma experiência que teu espírito está passando, que logo, logo teu espírito está no mundo espiritual, entende que não vai ter mais nada daquela necessidade, se você souber superar. Será que dá para você entender quando Jesus falou bem-aventurados os aflitos? Será que dá para compreender? Então, é esse Jesus, entende? Que a gente precisa fazer um esforço para alcançar, sabe? É isso que a doutrina espírita faz para a gente, sabe? Ela traz algumas informações para a gente, entende? Que quando você para você pensar, analisar um pouco mais a fundo, sabe? Você vê que nós é que nos limitamos. Deus dá tudo o que você precisa para você progredir e evoluir. É como eu estava falando a respeito do suor, gotas de sangue de Jesus, como o Haroldo fala lá. Aquele era o momento do planeta já começar a ser um planeta de regeneração. Olha a quantidade de coisa equivocada que a gente fez nesses 2000 anos. Faz uma revista histórica de como foi a humanidade. É uma bagaceira de coisa egoísta, entende? De maldade, de injustiça, de crueldade, que a gente olha para trás e olha como se a gente não tivesse participado daquilo. Eu acho interessante isso, sabe? Ali somos nós, gente. Somos nós. Eu acho bonito, por exemplo, o livro Memórias do Suicida, e que na segunda parte do livro, eu botei que ficou lá mais de 50 anos, né? Ele conheceu tudo daquilo ali, tudo. Ele foi revendo vidas anteriores, foi revendo. Viu aquele que ocasionou a cegueira que ele não aceitou, quando ele cegou o companheiro dele para ficar com a mulher dele, um monte de desgraça que ele fez na Inquisição. Foi seguindo, até que quando ele chegou, estava Jesus carregando a cruz e ele sem um braço, ainda praguejando, jogando pedra para o outro Cristo. Aí ele fez, basta. Para trás, não quero saber mais. Aqui foi a gota d'água. Eu, na minha ignorância, jogando pedra no Cristo. Eu preciso reencarnar. Eu preciso passar por situações em que minha alma, meu espírito se sinta melhor. Aí ele estava programado na encarnação que ele matou, passar 2 meses de cegueira. Você sabe o que a consciência dele falou para ele? Você agora vai passar 20 anos. Porque foi 20 anos que aquela criatura sofreu que você cegou para ficar com a esposa dele. Você vai cegar aos 40 e vai desencarnar aos 60. Aí quando chega aqui que fica cego, aí tu é tadinho dele. O que é que fez para passar por isso? No lugar da gente dar força, energia, vamos adiante, meu filho, vence essa cegueira. Tu tem que dar conta desses 20 anos. Vamos trabalhar, vamos superar a dificuldade, vamos ver coisa boa da vida. Quando tu morrer, tá lá, teus olhos vai estar enxergando. A prece que o Divaldo fala tanto, né? Não. A gente piora a situação do desgraçado, com peninha, com dozinha. Ajuda as pessoas a vencer suas expiações. Não dificulta as coisas. Enxerga o lado positivo daquele espírito que está passando por sofrimento para aprender a valorizar a felicidade. Ele sofre porque ele não trabalhou a felicidade. Está lá, questão 600, essa eu já gravei o número, de tanto que eu falei. O que é a lei natural? É a lei de Deus. A única que vos traz a felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. Olha a moral aí. Toda vez que você não faz, você se torna infeliz. Arruma doença, seja física ou mental. Arrumou, dançou. Então quando ela fala, é a que mostra que deve e não deve fazer,
é porque na tua consciência, que está gravada essa lei de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado. Quer insistir em fazendo errado? Não, problema seu. Mas eu acho bom não fazer. Não vou estar contigo nessa de você querer fazer errado. Vou querer que você faça o que é certo. Porque é assim que eu me esforço na minha vida para querer fazer o que é certo. Então o problema vem, olha para o problema, o que é que eu devo fazer com isso? Para quem é que isso veio na minha vida? Não tem que ficar perguntando por que aconteceu isso. Não, é para quê? Isso vai servir para quê? O que é que eu tenho que fazer para melhorar aqui como espírito? Pergunta assim. A gente fala para vocês, toda atitude que você for tomar decisão, isso, você aproveita o sistema de recompensa, né? Tomada de decisão, avaliar várias opiniões, ver a consequência de cada opinião, para que você vê na consequência, saiba fazer a escolha. Isso é trabalho de neurociência. Você traz isso para a doutrina espírita, vê a consequência para o teu espírito do que tu vai fazer aqui, como você vai chegar lá. Isso é o que vale para a gente. Isso que eu vou fazer aqui, nessa situação, que eu vou ter que tomar decisão, eu tenho que ver as consequências disso no mundo espiritual, quando eu lá chegar. Se Deus me leva hoje, como será que eu vou estar no mundo espiritual, se eu fizer assim, 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 assado? É difícil fazer isso? Não tem dificuldade nenhuma, gente. Nenhuma. É você pensar no seu lado espiritual da vida, é você sair da referência humana e ter a referência espiritual, para que você saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então a gente cria muitas dificuldades, necessidades, sofrimentos e angústias da vida material, que vem só para uma coisa, para eu trabalhar o lado espiritual. Então pergunta, diante da necessidade, do sofrimento, das angústias, como eu vou proceder agora, para que quando eu chegar no mundo espiritual, eu me sinta melhor. Tua consciência vai dar a resposta. Não precisa ninguém falar, não precisa de guru nem coisa nenhuma, sabe? E ele continua, são felizes pelo bem que fazem. E olha, ele não está sendo feliz porque os outros fizeram fazer o desejo dele, não. Ele não está ficando feliz porque ele conquistou alguma coisa, não. Ele está sendo feliz porque ele está fazendo o bem dos outros. Então, tu está fazendo bem para o teu corpo? Tu está fazendo bem para o teu cônjuge? Tu está fazendo bem para os teus filhos, para o teu pai? Está fazendo bem para todos que estão em tua volta? O espírito sofre por todo o mal que faça, por que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito este bem. Entendeu que essa é a regra moral do Espírito? Grava isso na tua cabeça. Porque você mesmo vendo o outro passando necessidade, muitas vezes a gente julga, a gente fala, bem feito, bem que devemos sofrer mesmo. Não, o Espírito é tão interessante, sabe? Que ele vê os outros passando para necessidade, ele nem conhece. Está espiando. Está espiando. Às vezes nem está espiando. Às vezes ele escolheu passar por aquela necessidade e mostrar como se faz para superar aquilo. Às vezes é um sofrimento que ele escolhe como missão. E aí? Mas a gente já julga. É porque na vida passada deve ter matado fulano, enforcado ciclano, deve ter... Você julga os outros por você. É por isso que a gente acha que Jesus sofreu que nem a gente sofre, tá entendendo? Não. Jesus é Jesus, a gente é a gente. Cada qual o seu pedaço. Cuide de melhorar a sua capacidade intelectual e moral, você vai enxergar a vida de uma maneira diferente. Então compreenda, a felicidade é o bem de todos. É isso que Deus quer para os filhos dele. É isso que Deus faz para os filhos dele. É isso que Deus ensina aos filhos dele. E é isso que os filhos dele não fazem. Aí dança.
Então a gente poderia tratar no planeta de regeneração desde há 2000 anos atrás. Não. Não foi assim que a gente escolheu. A gente teve várias opiniões. Jesus estava lá dando a demonstração de tudo. E a gente desprezando. Porque valia mais as nossas opiniões, o nosso bem, o nosso desejo, do que fazer o bem dos outros. Entende como que é a coisa? Então, você para ser um espírito bom, para você sair da escala dos imperfeitos, ser bom, você tem que ter isso aqui, ó. São felizes pelo bem que fazem. Enquanto a gente não começar a trabalhar nessa direção, vamos estar na escala de baixo. Dos imperfeitos. E a gente vai culpar quem por isso? Nós mesmos, que a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado e a gente não faz. A escolha da gente é equivocada. Então não pense que a sua felicidade está na dependência do seu corpo, do seu marido, da sua mulher, do pai, da mãe, do fulano, ciclano, beltrano, do governo. Não, isso não traz felicidade. A felicidade é um processo de consciência. É uma atitude moralizante da criatura quando quer fazer o bem. A gente tanto foge de nossos compromissos morais que é preciso vir um monte de regra ética para tentar frear a nossa imoralidade. Porque incomoda, como eu falei aqui na segunda-feira. Você saber que quando você faz o que é errado, sabendo que é errado, você é uma pessoa imoral. Então, muita coisa pode ser legal diante dos homens, mas imoral diante da lei de Deus. Não é assim que a gente fala? Pois é. Você está sendo imoral. E você acha que não vai pagar por isso? Não tem como, gente. Vamos sim. Então é melhor você começar a se corrigir aqui e agora. Para que você saia dessa encarnação melhor que quando chegou. E como é que eu vou me corrigir? Só tem um jeito, ó. É fazendo bem para os outros. E começando a fazer o bem pelo seu corpo, fazendo bem pelos que estão na sua casa, pelo marido, pela mulher, está entendendo? A gente está tão longe disso. O egoísmo ganhou uma escala tão grande hoje em dia, que é como a gente falou aqui, você trabalha no IBGE aqui no Brasil, entende? Os casais estarão desfeitos nos próximos 15 anos, em torno de 62% dos relacionamentos. Por quê? Porque não se dão ao esforço de pelo menos estimar o companheiro. Eles não se dão ao esforço de ter um apreço por aquele que está do lado dele, nem dar consideração pelo que ele representa na vida. Porque o nego não quer fazer bem do outro, mas quer que o outro venha fazer o bem para ele. E se não fizer o bem para ele do jeito que ele quer, dá as contas, vou atrás de outro. Cada um visa só a si. Não trabalha nem esse conjunto que deve ter entre um homem e uma mulher para formar uma família. Olha o exemplo que estão dando para os filhos deles. Se é que vai ter filho. Porque 22% dos que casam dizem que não vão ter filho e não vão ter filho mesmo, está entendendo? Querem só o quê? Viver do gozo da matéria. É um para o outro, satisfazendo o desejo um do outro. E quando chega lá na frente, a vida vai tirando o desejo. Porque o desejo depende da quantidade de dopamina e de fluido vital. Quando o fluido vital começa a cair, os desejos e a intensidade deles também caem. Aí ele vai querer ter aquela experiência que era gostosa, prazerosa ontem, e ele não tem, mas eu não consigo, nem para ter relação sexual, nem daquele jeito, não é, nem vai ser. Porque ele viveu da matéria, ele não viveu da troca de fluidos espirituais. Porque relacionamento sexual, a Nacional fala isso sobre sexualidade e espiritismo. É bom você ler esses negócios dela lá, sabe? Sobre o orgasmo completo e o orgasmo parcial. A maioria das pessoas vive de orgasmo parcial. O trabalho de neurociência que mostrou que tem orgasmo completo são as pessoas que têm maturidade e souberam desenvolver esse vínculo afetivo. Tem um casal que tinha mais de 70 anos. E viviam muito bem e felizes no conjunto. Mas a gente não vive desse jeito. O que a gente vive, é o que eu estou falando, é cada um buscando o seu desejo.
que se satisfaça o máximo possível. E é aí que está a nossa infelicidade. Porque Kardec pergunta lá na frente também, nesse livro 4, sabe? O que é que causa infelicidade no homem? Ele também fala 3 coisas: ociosidade, saciedade e falta de fé. O que é saciedade? É eu querer ter o desejo pleno dos prazeres que me apetecem. Você não se satisfaz com o desejo que é necessário. Não, você quer mais, quer mais, quer mais, é mais. Mas não foi bom, não, mas eu quero mais. Se é para comer, eu quero comer mais, comer mais, comer mais. Se é para beber, beber mais. Se é sexo, eu quero sexo mais. É sempre saciedade, é desejo pleno, completo. Não vai ter nunca. Isso é ilusão. A única coisa que a gente vai ter plena e completa é a felicidade quando você vai evoluir. Cada degrau que você sobe fazendo bem aos outros, mais você se sente feliz. E é uma felicidade imorredora. Os trabalhos de neurociência mostram que o que nos traz plenitude, que o trabalho mostra sobre plenitude e felicidade, é quando você aprende e supera. À medida que você está aprendendo, se superando, tem uma ocasião do teu cérebro que dá uma descarga de dopamina, que ativa toda a rede. Essa rede de modo padrão, ativa de uma maneira geral. E é uma sensação maravilhosa. Se você for ver a felicidade que você sentiu quando superou, passando o vestibular que você queria, são coisas que você não esquece. Porque aquilo realmente foi importante e foi um degrau da tua escalada evolutiva. Então entenda, eu preciso pelo menos procurar fazer o bem para os outros. Se você não sentir o gosto do desejo que você gostaria, você vai começar a sentir, à medida que for fazendo, uma realização de um propósito espiritual, que você vai ter esse contentamento interior. É diferente da alegria que eu sinto com as percepções do corpo que vem de fora para dentro, que é uma satisfação exterior. Essa satisfação exterior, esse desejo, ele oscila, é um verdadeiro pêndulo que eles falam, né? Entre o desejo, a motivação e o prazer, e o vazio, a falta e a dor. Enquanto você não tem o desejo, você está sentindo vazio, falta e dor. Quando você começa a realizar o desejo, você já vai sentindo vazio, a falta e a dor. É uma coisa insaciável, e no entanto você quer saciedade completa. Nunca vai acontecer. Sai desse caminho ilusório. Não é por aí que você deve ir. Procura fazer o bem. E à medida que você for fazendo, você vai vendo que aquilo ali realmente te traz contentamento, te traz uma alegria interior, entende? E você se sente bem por fazer o bem. É isso que eles estão falando aqui. A gente está longe disso, mas muito longe. A gente está na escala inferior ainda, gente. E depende do esforço de cada um. Se você realmente não sabe ainda fazer o bem, pelo menos faça o que é certo. Porque a tua consciência mostra o que é certo. Se o bem não está ainda ao nosso alcance com toda a plenitude que deve ser, começa a fazer o certo que você vai chegar no bem. Tua consciência vai saber dizer. É aí que estão os valores morais. Então deixe de ser imoral. Não vá atrás de saciedade, querer sempre satisfazer. Não vá atrás de ociosidade, ficar na preguiça. Você sabe o que é preguiça, né? Pecado capital, né? O negócio é feio, pecado em todo canto. Até no livro dos Espíritos está lá, a ociosidade causa felicidade. E o resto que causa mais infelicidade ainda é a falta de fé. É você não ter confiança em você, nem ter confiança em Deus. Aí você já morreu, está vivo ou morto. Porque é um morto que está andando por aí. Sabe? Então, são felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, cada um tem seu grau de felicidade. Você não tem que ficar pensando porque fulano é mais feliz do que eu. Isso é comparação. A gente já viu que isso não é legal. Olhe para você e veja o que é que te falta para ser feliz. Tua consciência vai mostrar o que é que te falta. Se você quiser realmente, pratique o autoconhecimento toda noite, ó, vai estar pronto para no dia seguinte fazer coisas melhores em benefício de você mesmo, para que você se sinta mais feliz. Você só vai sentir quando você fizer o bem. E olha que a oportunidade que a gente tem de fazer o bem é
imensa. Tem um monte de folhinha do autoconhecimento que já sobrou para ele levar. As folhas do autoconhecimento ali que a gente já colocou. É muito interessante aquilo lá. Leva para casa e vai ver. Porque está ali em cima, perto do livro de paz. Então, compreenda, sabe? Que está ao seu alcance você ser mais feliz ou não. Você tem tudo que Deus colocou na tua vida, é motivo para você trabalhar além dele, fazendo o que é certo e se sentir feliz. No lugar de reclamar, coisa que a gente sabe fazer, porque o egoísta reclama de tudo. Ele está querendo o desejo dele, está sendo saciado, então ele reclama de tudo. Da comida, do marido, do pai, do filho, reclama de tudo. Então, no lugar de reclamar, antes de reclamar, dá uma mordida na língua. A minha terra fala desse jeito. Minha mãe fala, morde a língua, menino, para falar besteira. É desse jeito. Morde a língua e pensa, qual o bem que eu posso fazer diante disso? O que é certo eu fazer diante disso? O que é que vai acontecer com o meu espírito se eu não fizer nada diante disso? Ociosidade. O que é que vai fazer para o meu espírito se eu ficar buscando só a saciedade? Jesus falava isso lá em São Lucas. Cuidado para na hora do juízo final você não ser pego na glutonaria, na embriaguez ou nos prazeres da vida. Saciedade. Porque ela vai te pegar como um laço. E aí, meu filho, vai ter problema para você. Está lá em São Lucas. Então, a gente tem tudo que é oportunidade para fazer o que é certo. Mas no lugar de fazer, a gente fica reclamando, fica recusando a prova e a expiação. Você recusa, não aceita, não concorda, não tem, isso é só sofrimento, isso é sofrimento, sim. Porque você quer sofrer. Diante da angústia que você está sentindo, veja o outro que está passando, se a situação dele vai ser pior do que a sua. Analise o outro, que muitas vezes está numa situação bem degradante, e você está se sentindo infeliz porque aquele degradante não está fazendo o seu desejo, não está te dando a paz que você gostaria. Aí você pragueja, reclama, e o outro está mais lascado do que você, e você só enxerga você. Você é incapaz de fazer o bem para aquela pessoa que está pior, que muitas vezes nem está querendo te fazer o mal, ele termina fazendo. Então, o grau de felicidade de cada um depende do esforço de cada um no caminho do bem. Então, vai fazer o esforço para isso aqui, porque é proporcional. Quanto mais você se eleva, mais feliz. Quanto mais você deixa de ser preguiçoso, quanto mais você educa a sua saciedade, quanto mais você trabalha a sua fé, realizando o que está ao teu alcance, mais você vai estar chegando próximo da felicidade. Então, você escolhe a coisa. Somente os espíritos puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são felizes. Então, existe um grau imenso entre as coisas. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, em que os gozos são relativos ao estado moral. E aqui chegou a palavra que eu queria chegar. Estado moral. A moral é um estado de consciência, que cada um vai entender, julgar a sua realidade e fazer juízo de valor dos seus atos. Isso é uma atitude moral, quando eu faço o que é certo. Quando eu julgo minha realidade, analiso meus atos, eu escolho fazer errado, isso é um ato imoral. Entende como que é a coisa? Então deixe de ser imoral. Procure extrair mais moralidade das atitudes que você está praticando. E faça isso com consciência. Porque é isso que ele está falando aqui para a gente. E é isso que a neurociência pede para a gente. Então aproveite as oportunidades que a vida te dá e agradeça a Deus. Por isso que ele falava tanto, Paulo, né? A tudo dai graça. Dá para entender o que ele falava para a gente? A tudo dai graça. No lugar de reclamar, procura dar graça. Muita paz a todos. A semana que vem a gente termina, que é justamente isso aqui, eu trouxe a questão por causa disso, quer dar comparação. Vamos chegar agora na semana que vem. Muita paz.
façamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao novo Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor para abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Senhor, que ao sairmos daqui, possamos refletir a respeito dos aprendizados e analisar como colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que possamos agir como espíritos imortais que necessitam trabalhar em suas evoluções e não como seres de matéria que só pensam em satisfazer seus desejos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja